E aí, poderoso, poderosa, gatona, mais uma live. Bem-vindos, Firmino, bem-vindo, Robertson, Elaine. Gratidão pela presença aqui em mais uma live nossa. Isso aí, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, não é? Muito show, muito show, muito show. Nosso super convidado Daniel da CVM. Quem não conhece Daniel da CVM, né? Quem precisou ir certificar passou pela CVM. Então, o Daniel é brother. Vamos aguardá-lo aqui. Já já a gente começa. Gratidão por vocês estarem aqui. Ajudei a divulgar, tá? A nossa live. Manda aviãozinho pra todo mundo. É isso aí, Maeda, Daniel Maeda, ele que estará aqui conosco. Daniel, ele é o superintendente de relações com investidores da CVM. Vai compartilhar com a gente aí uns 50 minutos de bate-papo. E aí a gente vai fazer aquele formato de live de sempre, tá? Que vocês que estão acompanhando as nossas lives conhecem. Nós vamos fazer perguntas, mediar aqui e depois abrir para vocês fazerem perguntas também. Então, se tiverem dúvida, se quiserem esclarecer alguma coisa, aproveitem para fazer pergunta, tá? Bem-vinda, Cris, gatona. Bem-vindos. Vou convidar aqui o Daniel. Avisar para ele que só um minutinho, deixa eu só avisar aqui pro Daniel que nós já estamos online. Enquanto isso, vocês ajudam a gente a divulgar, tá? A gente tem duas formas de divulgar nossa live, turma. A gente tem a opção de divulgar pelo aviãozinho, né? A gente pode divulgar pelo aviãozinho e a gente pode divulgar via coraçãozinho. Quando a gente aperta o coraçãozinho que tá aí na base do seu celular, aí o Instagram, ele dá mídia gratuita para nós. Então, a gente consegue atingir mais pessoas aí que estão na rede, né, na rede Instagram. E através do aviãozinho, vocês mandam pros amigos, para as pessoas que vocês conhecem, né, que vai ser interessante esse conteúdo para eles, né? Então, a gente espera que vocês nos ajudem a divulgar. O Daniel fez a divulgação dele, nós da revista fizemos a nossa divulgação, o RPPS inteiro divulgou pra gente, mas a gente precisa da sua ajuda aqui dentro da live para fazer esse trabalho, tá? Para ajudar a gente a divulgar. Só aguardando o Daniel Maeda entrar aqui. E aí eu quero até pedir para vocês uma coisa. Peraí, deixa eu só responder. Isso aí. Respondi aqui o Daniel. Ele tá entrando já pra gente iniciar. Aí uma coisa que eu quero trocar com vocês aqui, uma questão é... Vocês querem participar da construção das nossas lives, né? Vocês querem opinar com um tema? Se vocês acharem interessante, a gente pode abrir para essa construção. Nós já temos algumas lives agendadas, né? Alguns convidados. VIP. Tá mudo, Firmino? Você não tá me ouvindo? Sério? Vocês estão me ouvindo não, galera? Opa! Oi, Só... e aí, Daniel? Oi, Leandro. Como estamos? Aqui agora a luz estava melhor, agora não está tão boa. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Você pode girar aí para ver se você consegue uma luz melhor. Mas enfim, tá conseguindo me ouvir numa boa. A luz, assim, Deixa eu ver aqui. Tá escuro, mas eu tô te vendo. Você tá me vendo? Tô te vendo. Tá escuro realmente a sua imagem. Você tem um outro local? É estranho, né? Você tem um outro local? Só a sala um outro local. Eu posso procurar, né? Mas deixa eu ver aqui se. Que estranho, né?
Realmente não estava assim quando eu testei da outra vez, mas deixa eu ver aqui se eu consigo uma iluminação. Bom, assim melhora. Aí, ó. Que isso? Né? Tô vendo a tela, Agora, tô o vendo problema até é o que fio ficou da na sua minha mão. Assim, sobrancelha, Daniel. Agora ficou tem problema assim lindo. uma live um pouco mais dinâmica, né? Assim, mexendo Então, um pouquinho mais ou não? agora não, agora tá lindo. Agora Porque eu tá tudo. tirei aqui do suporte, né? Mas a luz está melhor É, mesmo, né? aí ficou melhor, porque você acha que tava no Não, contra-luz. assim, acho que é É. isso. Eu apanho um pouco dessas coisas, né? Assim, francamente, isso nunca funcionou muito bem para mim, não. Gente, eu vou confidenciar um negócio para vocês. Ele não é muito tecnológico mesmo, ele não é muito chegado nisso. Quando eu convidei ele para a live, eu não perguntei se ele tinha Instagram. E ele não me falou nada, né? E eu fiquei quieta, não sabia. Aí quando foi semana passada, ele virou para mim e falou: não tem Instagram? Eu saí da rede social, tem uns Não tempos. tem? Eu, Daniel, você vai ter que voltar, porque como é que faz? Então, Daniel, tá tudo E certo. não tinha mesmo, eu só abri o Instagram para participar, realmente. Tá Mas deu ótimo. tudo certo, deu tudo certo. Então, gratidão, Daniel, em nome da revista RPPS do Brasil, em nome da nossa equipe. Gratidão por estar aqui, por compartilhar o seu conhecimento. Eu sei que vai ser uma entrega de valor grandiosa para essa sala aqui. Eu já pedi para eles, enquanto você entrava, eu falei, olha, ajude a gente a divulgar, manda aviãozinho para todo mundo, né? Eu vou diminuir meu áudio aqui, porque tá dando um eco, peraí. Vou diminuir minha luz aqui também, peraí. Vou organizar aqui o parangolé. E aí eu pedi para a turma aqui, para a sala, para eles ajudarem a gente a divulgar, né? Mandar coraçãozinho aí, pedindo coraçãozinho para a gente ter mais envolvimento do Instagram e divulgar para a gente, para as pessoas que eles conhecem, porque eu sei que a sua entrega hoje vai ser especial para essa sala. Obrigado, Helene, obrigado. Não, a oportunidade é incrível aí, eu agradeço de novo pelo convite. É sempre bom ter essa chance de expor um pouquinho o que a gente pensa, né? Ainda mais sobre uma situação, né? Uma categoria, vamos chamar assim, de fundos que tem envolvido tantos RPPS, né? E demandado tanto tempo, energia, até preocupações também, né? Da parte dos RPPS. Então, eu acho que é uma oportunidade sempre excelente assim, para a gente trocar essas ideias. Tento passar um pouquinho o que a gente tem de visão, mas obviamente sempre ouço e aprendo muito também, né, nessas interações, então todo mundo ganha, com certeza. Exatamente, todo mundo ganha. A informação é tudo, né, Daniel? E quando a gente tem essa oportunidade, através da tecnologia, de fazer com que a informação circule, aí todo mundo ganha mesmo, né? Porque a gente tem um alcance maior, né, das pessoas. É verdade. É muito bom. Você tem razão. Instagram, nesse sentido, é poderoso, com Então, acho que certeza. agora você até vai ficar no Instagram, eu acredito. Depois dessa live aqui, eu acho que você vai querer pelo menos no Instagram. Olha, não sei, não sei. Aí, não sei. Realmente, eu vou te dizer assim, estou pensando um pouquinho, mas a chance grande aí é realmente eu acabar cancelando a conta depois. Porque assim eu acabo não tendo muita chance, né, de entrar, de acompanhar, né? Aí, enfim, né, acabo desanimando e depois de um tempo fecho a conta, né? Mas faz parte, Vamos não deixar tem jeito. acontecer, vamos deixar acontecer. Né? É uma nova experiência, É. vamos ver. Daniel, e o nosso tema hoje, né? O nosso tema super interessante, fundos estressados, como a CVM os vê. E aí eu já quero começar a fazer esse bate-papo com você aqui. Por que são chamados de fundos estressados, né? Assim, para a nossa sala já começar a entender isso, né? Claro, claro. Não, é perfeito, né? Assim, e é bem interessante essa pergunta, porque realmente, antes da gente começar a discutir qualquer assunto, é bom contextualizar, né? Explicar do que se trata, né? Para as pessoas entenderem realmente do que a gente está falando, né? Esse nome é engraçado, né? E curioso que o mercado tenha apelidado os fundos dessa maneira, né? Porque, de uma certa forma, assim, é uma maneira bem resumida de contar uma história longa, né? Que envolve esses fundos. E importante para os RPPS ainda que sejam mais fontes de dores de cabeça do que outra coisa, né, para esse segmento, né. O que seriam esses fundos estressados, Eliane? Assim, na verdade, esses fundos de investimento, que hoje são chamados de estressados, eles todos nasceram já há bastante tempo, né, nenhum desses fundos é muito recente, né, acho que eles vieram em algumas ondas, né, na verdade, lá para 2011, 2012, né, essa primeira onda com os fundos de renda fixa, especialmente fundos de crédito privado, depois
em 2014, 2013, 2014, né, com alguns fundos de investimento em participações, alguns fundos de investimento imobiliário. O fato é que, enfim, alguns FDICs também. O fato é que até 2016, eu diria aí, né, 2017, isso já começou a cessar um pouco, né, mas até 2016, com certeza, com muita força, esses fundos ainda eram estruturados, né. E aí as pessoas perguntam, caramba, né, por que um fundo desse, que começou tão lá atrás, né, vem ser pauta agora, né? O grande ponto é que esses fundos, eles eram fundos assim marcados, né, eu acho que uma característica bastante central de todos eles é que eles eram fundos muito mal estruturados, essa que era a verdade, né, fundos mal desenhados, né, fundos mal projetados, para dizer o mínimo, né, em alguns casos, assim, até comprovadamente, né, eram fundos que tinham sido criados com propósitos ilícitos mesmo, né, de, enfim, né, desvio de recursos, etc., né, tanto que não raro aí, muitos deles visitaram as páginas policiais, né, operações da Polícia Federal, etc., né, sucessivas operações, na verdade, né, que começaram a eclodir. Teve uma primeira lá em 2013, né, e aí em 2015, 2016, elas começaram a vir com mais frequência, né. Enfim, fundos que, justamente porque eram mal desenhados, não eram desenhados assim com o propósito de rentabilizar para o investidor, etc., né, mas, muitas vezes, né, acabavam, enfim, né, em algum momento, né, da vida deles, se transformando num problema, criando uma situação de impasse, né, alguma regra no regulamento, especialmente, por exemplo, regras de resgate, né, que não podia ser cumprida, né, alguma estrutura mesmo assim mais macro, né, do fundo de liquidez que não podia ser tocada, né, e, enfim, gerando insatisfações aí para todo mundo, né, principalmente os investidores dos fundos, né, e isso é uma coisa assim, realmente foi um aprendizado, Eliane, ao longo desses anos, né, um fundo estressado, né, como a gente brinca, um fundo que nasce dessa forma, né, torto dessa forma, né, um fundo realmente muito difícil de você limpar, né, então essa é a razão desses fundos visitarem, né, a carteira dos RPPS até hoje, né, porque eles são fundos que é muito difícil você se livrar deles, né, você resgatar os seus recursos desse fundo, liquidar esse fundo, porque são fundos essencialmente problemáticos, né. E aí, esses fundos, eles ganharam, de certa forma, importância aí no contexto dos RPPS, né? Não, de fato, Eliane, assim, não dá para negar, né, são fundos, assim, apesar de talvez representarem aí na carteira dos RPPS, né, menos de 5%, né, do total da carteira deles, né, são fundos que talvez consumam aí 95% do tempo, né, de um bom gestor de RPPS hoje, né, brincar aqui alguma coisa parecida com uma curva de Pareto nisso aí, né, porque de fato, assim, né, esses fundos acabam gerando muitas repercussões para os RPPS, né? Além das repercussões, obviamente, criminais, né, como eu mencionei, as operações da Polícia Federal e tudo mais, né? E aí chamando a atenção dos órgãos de percepção, né? E óbvio, isso toma tempo, energia do gestor de RPPS, porque apesar e na maioria dos casos é o caso, né, assim, o gestor que está lá hoje não é o gestor que decidiu pela aplicação naquele momento do passado, né, mas é o gestor que está ali no momento, então é ele que vai ter que responder à polícia, é ele que vai ter que mandar informações para a polícia, é ele que vai ter que ajudar a polícia a investigar o caso. Então, essa repercussão criminal, por exemplo, ela demanda muito isso do gestor da RPPS. Existe a repercussão administrativa também, né, a investigação dos casos na CVM, pela própria SPREV, né, agora com esses novos poderes, né, de sanção que ela tem, e naturalmente também isso demanda muita energia, muito tempo desse gestor, então é um tipo de fundo realmente que consome muito aquela estrutura, a governança, né, o tempo, né, do responsável pela RPPS. Afora isso, né, existem outras repercussões também, como por exemplo o CRP, né, quando você tem um fundo problemático, um fundo vedado, né, como a própria SPREV, né, a subsecretaria de RPPS lá da Secretaria de Previdência, né, como eles chamam lá, né, fundos vedados, fundos nos quais os RPPS nem podem investir, resumidamente,
enfim, quando eles encontram um RPPS investindo nesse tipo de fundo, isso impede a emissão de um certificado de regularidade previdenciária para aquele RPPS. Né? Então, um outro problema com o qual ele tem que lidar também, né? Isso, obviamente, afora a questão mais direta ali, né, mais natural, né, do gestor do RPPS, de ter que resolver o problema em si. Né? Ele está querendo resgatar, ele está querendo encerrar o fundo, ele está querendo resolver o problema, e tudo isso também chama muito, né, o gestor ali, né, ele tem que comparecer a assembleias, tem que votar, tem que brigar muitas vezes, né, para conseguir tocar aquela situação para frente. Né. São liquidações, processos de liquidação muito difíceis, né, porque são ativos ilíquidos na carteira. Então, enfim, o fato é que realmente, enfim, né, até pela repercussão na mídia mesmo, né, que esses fundos acabaram ganhando, né, eles dão muita dor de cabeça para os RPPS e acabaram se transformando num tema relevante e recorrente, né, na pauta, na agenda dos RPPS. Infelizmente, não pelo melhor motivo, né, Eliane? Na verdade, né, no fundo é por um motivo ruim, né, mas é fato, é inegável. Né? E você tem, assim, a CVM tem uma estatística, por exemplo, de qual o percentual de RPPS que tem problema com esses fundos, Daniel? Olha, Eliane, assim, essa sua pergunta é bem interessante, porque você sabe que, assim, olhando pelo lado dos RPPS, existem essas duas perspectivas. Né? Olhando pelo lado dos fundos de investimento, o que a gente percebeu é que os prestadores de serviço, né, que se associavam, que estruturavam esses fundos, eles sempre coincidiam. Né? Eles sempre giravam em torno ali de uma lista muito conhecida, né, de gestores e administradores, né, e eles iam se revezando na estruturação desses fundos. Né? Curioso notar que do lado dos RPPS, do lado dos regimes próprios, isso também aconteceu. Era muito comum, para não dizer praticamente um padrão, né, você encontrar esses investimentos nas mãos de poucos RPPS. Né? Isso estava muito concentrado na mão de alguns poucos RPPS. Não necessariamente os maiores ou menores, não necessariamente daquele estado ou desse, mas realmente você conseguiria ali desenhar uma lista, né, de talvez, não sei, vou dizer aqui, a Sprev vai saber dizer isso com mais propriedade, né, com mais detalhe, precisão, mas ali 30, 40, 50, 60, vai, RPPS ali, né, 95%, com certeza, né, dos problemas, né, e dos fundos, né, eram investidos por essa massa, essa lista de 50, 60 RPPS. Né, nunca fugia muito disso. O que é muito curioso de notar também, né? E reforça um pouco, né, Eliane, essa tese assim de que, na verdade, existe alguma outra coisa ali por trás, né, na estruturação do fundo, né, para além, né, de um propósito legítimo, de oferecer um investimento que rentabilizasse, etc., né, dada essa coincidência, né, tanto de um lado quanto do outro. Né, e aí aquele primeiro fundo estruturado ali pelo mesmo gestor, né, para o mesmo RPPS, dá problema, logo ali na frente vem um outro fundo desse mesmo gestor e ele é investido de novo pela mesma RPPS. Então, quer dizer, é uma coisa realmente muito estranha até, né, de você ver isso. Né? Lógico que, de novo, né, tanto esses prestadores de serviço de fundos, né, dos fundos de um lado, já, na sua grande maioria, né, deixaram o mercado, essa que é a verdade, né? Muitos deles, inclusive, até perderam o registro de ofício, né? A CVM cancelou esse registro de ofício, né? Até em função desses problemas, né? E do outro lado também, é justo dizer, né? Os gestores, né, isso não é uma exceção, é uma regra, eu poderia dizer, né, os gestores, né, que tomaram essas decisões no passado, de fato, já não são mais os mesmos. Né? Então, hoje, se você for visitar esses mesmos regimes, as pessoas que estão lá são outras. Né? Então, assim, é uma outra problemática, né, desse tipo de fundo também, para você recuperar o histórico dele, né, as origens desses fundos, é muito difícil, porque as pessoas que estavam ao redor da mesa, né, fechando aquelas aplicações, ou desapareceram, ou mudaram de segmento, ou saíram do regime, etc. Né? Então é tudo mais difícil, né, de você, para você montar esse quebra-cabeça hoje. Né? Legal. E em relação, Daniel, às diligências e a postura mínima de um RPPS, que um RPPS deve manter aí no tratamento desses fundos? Qual é a sua dica aí? Tá, não, perfeito, Eliane. Assim, isso é importante até dizer, né?
enfim, obviamente que o RPPS ele tem um papel super importante, na verdade é o papel mais importante, né, nesse processo todo, né, que é um papel assim, obviamente ele está cuidando de dinheiro de terceiros ali também, né, como o próprio gestor do fundo está, né, que é um papel de diligência, né, um papel de cuidado ali, né, ele não pode dormir no ponto, né, naturalmente assim, não pode dormir no ponto com fundo nenhum, né, mas com esse tipo de fundo menos ainda, né. Então, o que eu tenho recomendado sempre para os regimes que me procuram diretamente, e de novo eu reforço aqui, né, a CVM está aberta sim a discutir com o regime que for, né, como encontrar, né, uma solução menos pior, né, possível para esses fundos, né, mas obviamente as portas estão sempre abertas, né, mas o que eu tenho sempre recomendado para eles é falar, olha, atue, né, vá nas assembleias, exerça seu voto, entenda as situações. Se você achar que está faltando uma assembleia, convoque, porque na grande maioria das vezes, né, esses cotistas são cotistas relevantes desses fundos, eles têm o poder de convocar uma assembleia, né, e se você acha, eventualmente, que aquele fundo está demorando muito para encontrar uma solução, né, provoca a discussão, né, por meio dessa assembleia, né, traga os outros cotistas, interaja com esses outros cotistas, né, procure formar grupos de cotistas, né, que formem uma maioria em torno dos fundos, né, de forma que na assembleia você consiga determinar os rumos, né, que você quer dar, né. Já chega na assembleia alinhado com os outros cotistas do fundo, né, fala, olha, convoca lá a assembleia, naturalmente vai abrir a discussão para todos, né, mas se você tiver ali junto contigo, na proposta que você pretende fazer, 2, 3, 4, 5 cotistas, né, formando já uma maioria ali do fundo, praticamente a deliberação que você quiser vai ser tomada ali, né, e é ótimo que seja assim, né, porque obviamente vai ser uma deliberação ali, se espera, né, no sentido da solução, né, obviamente assim, também, né, para o fundo, né, que nasceu, né, com uma intenção desviada, né, que nasceu com foco errado, né, não raro, esse prestador de serviço, ele vai querer, enfim, né, protelar, né, a situação desse fundo, né, vai querer postergar a solução, né, do encerramento, ou o que seja, né, e aí, realmente, se esse investidor, né, ou se esse grupo de investidores não se unir em torno desse propósito em comum, vai ficar muito difícil. Realmente, esse prestador de serviço ele vai conseguir arbitrar, né, essa falta de comunicação, com essa falta de comunicação entre os cotistas, né, e eternizar essa situação. Então, realmente, é um apelo que eu tenho feito muito para esses regimes envolvidos, falar, olha, interaja, atue, né, coordene, né, esforços de forma que você consiga realmente ditar, porque na prática é isso, o fundo é seu, o fundo não é do gestor, o fundo não é do administrador, o fundo é do cotista, né? Então, dessa forma você consegue ditar os rumos do fundo, que é o que todo mundo deseja nesse caso. Correto. E como é que tem sido essa questão da relação dos RPPS em relação à CVM para denunciar casos de fundos estressados, para pedir ajuda, para tentar resolver o problema? Como é que tem sido essa comunicação? Ah, legal, Eliane. Assim, é bem interessante a sua pergunta, porque existem duas questões que são bem diferentes, né? E o regime ele não pode se confundir com elas, né? Uma questão é essa que eu acabei de mencionar, né, das diligências ativas, né, ou proativas, vamos chamar assim, que o gestor ele pode tomar para resolver o problema do fundo, né, enfim, para promover uma liquidação do fundo, encerrar o fundo, resgatar os recursos, etc, etc. Né? Isso é uma coisa, tá? Nisso aí você está numa perspectiva de futuro, né? De olhando para frente. Né? Uma outra questão, tão importante quanto, né? Que você acabou de mencionar, Eliane, é essa questão do passado. Né? Assim, olha, o que já aconteceu e vem acontecendo, né, em relação a esse fundo, e o que a CVM pode fazer em relação ao prestador de serviços. Né? Naturalmente, a nossa atuação vai buscar punir, né, o prestador de serviços que agiu errado, né, nesses casos, a CVM vai instaurar um processo sancionador ou vai adotar alguma outra medida de supervisão. Acabei de citar aqui, por exemplo, os casos, né, de cancelamento do registro, né, daquele administrador, daquele gestor de ofício, né, pela CVM, isso acontece com frequência, né. Tudo isso está, vamos dizer assim, no ferramental da CVM, na caixinha de ferramentas da CVM. Mas as duas coisas não se misturam. Então, assim, às vezes o regime ele tem uma esperança assim, de que fazendo simplesmente uma denúncia, uma reclamação, ele vai resolver o problema do fundo.
né? Não é bem assim, né? Porque realmente quem, como eu disse anteriormente, né? Quem tem a melhor condição de resolver o problema do fundo, né? De desembaralhar, né, essa situação, e de encerrar efetivamente o fundo, é o cotista, é o regime, né? A CVM realmente não vai conseguir ajudar muito nesse aspecto, salvo, óbvio, mostrando caminhos, orientando, conversando, falando, olha, existe essa possibilidade na norma, aquela outra possibilidade, por que você não vai por esse caminho? Inclusive alguns dos caminhos aqui que eu estou repetindo, né, para você. Mas realmente a consequência natural de uma reclamação, de uma denúncia, é um processo punitivo pela CVM, que, de novo, não estou querendo desmerecer, não, é um processo importante, necessário também, mas não vai atacar o objetivo, talvez, assim, principal do regime, que é resolver o problema dele. Então, assim, é bem legal a gente conseguir separar essas duas coisas, sabe, Liane? Assim, reclamação, denúncia é útil, é importante, é fundamental, com certeza. Mas, assim, tenha cuidado, né, com a sua expectativa. O que você quer com aquela reclamação, com aquela denúncia, né? Com a reclamação, com a denúncia, o que você vai ter de volta é uma medida de supervisão, uma medida de enforcement, como a gente chama, né, de sanção da CVM sobre aquele participante. Mas é só isso que você quer? Raramente, né? O RPPS, geralmente, ele quer muito mais do que isso. Ele quer, óbvio, claro, ele também quer que o mau prestador de serviço seja punido, mas mais até do que isso, ele quer resolver o problema dele. E é super legítimo que ele o faça, né? E aí os caminhos são outros. Os caminhos não são reclamação ou denúncia. O caminho é realmente interação, e aí, de novo, né, não só entre os cotistas, mas com a CVM, enfim, agora está um pouco difícil, né, por causa da pandemia, da gente se reunir, né, acho que a reunião está bastante limitada, né, mas, enfim, manda um e-mail, exato, enfim, procura a CVM também, aliás, eu vejo isso ganhando força, né, Eliane, e é bem legal sublinhar isso, né, você pode procurar também uma associação representativa da sua categoria, né? Eu tenho visto assim muitas demandas, né, dos regimes chegando para a CVM via a BIPEM, a ANEPREM, enfim, né, associações de regimes, né, que ouvem esses regimes mais diretamente, com mais frequência, né, consolidam essas demandas e trazem para a CVM de uma forma mais organizada, né? Isso é muito útil, porque a gente consegue até entender, né, que tipo de demanda ali que é mais macro, sabe, que se espalha assim por muitos regimes, que está acontecendo com mais frequência ou com mais intensidade, que está provocando prejuízos maiores. Quando isso vem de uma forma organizada dessas, realmente nos ajuda muito a dar essa visibilidade. Obviamente que assim, não estou dizendo que uma demanda individual não seja útil, lógico que é, né, e ela deve ser trazida também. Mas para o regime é bem legal também ele usar vamos dizer, essa estrutura de representação da qual ele faz parte, que ele congrega, etc., para isso também, né? Porque pode nos ajudar muito a ter essa sensibilidade de importância, de recorrência, né, de um determinado tipo de problema. Então, é um outro convite que eu faço, né, não só em contatos diretos, me manda um e-mail, enfim, o que for, né? Mas eu acho que os contatos indiretos eles são muito valiosos também, né? Procure a sua associação, né? Faça com que a sua associação procure a CVM, né, e traga a sua demanda, né? Com certeza aquela associação já vai ter ouvido, né, o que você está falando para ela, né? De outros tantos RPPS, né? E aí até o relato que a associação nos traz é um relato mais completo, né? Eles conseguem trazer um story assim, né? do caso, né? Muito mais abrangente, né? E nos facilita também, até para a nossa própria supervisão. Com certeza. Aproveitando aqui, o Reiter, ele pergunta, o objetivo da CVM é proteger o investidor. Não seria dever da CVM participar das assembleias desses fundos junto com os cotistas? Uhum. Eliane, assim, historicamente, a CVM nunca atuou dessa forma, né? E é um ponto, assim, é curiosa essa pergunta, né? Porque ele já me foi trazido outras vezes, né? E até mais particularmente por esse segmento mesmo, né? Por que eu acho que a opção, né, tradicional da CVM sempre foi em não participar, e eu acho que é uma opção correta, né? A CVM numa assembleia, como é que eu vou dizer, ela cria vieses, né, principalmente do lado do prestador de serviço, que não são muito bons. E de outra forma, assim, eu acho que acaba atribuindo para a CVM, né,
o órgão fiscalizador, e aí o termo é bom que se repita, né? Realmente a CVM é um órgão fiscalizador, né? Atribui para a CVM um papel, né, nessa governança do fundo, né, que eu não sei, francamente, se a CVM tem, né? Obviamente, assim, sei que na proposta que... Qual é o nome dele? Desculpa, não lembro, né? Se na proposta que o nosso ouvinte trouxe, né? Se eu sei que ele não está, obviamente, pensando na CVM como alguém votante, né? Não é bem essa a ideia, né? Seria só na condição de, enfim, vamos dizer assim, um ouvinte, né? E aí, entrando na cabeça aqui dele, tá? Alguém que, diante de alguma ilegalidade, né? Ou alguma... enfim, algum desvio ali já pudesse atuar de uma forma mais imediata, coisa do tipo, né? Mas, enfim, isso não funciona tão bem quanto se pode presumir a princípio, né? Essa é que é a verdade, né? Quando você tem lá um órgão regulador ou fiscalizador participando da Assembleia, naturalmente, né, as discussões elas já ganham outros contornos, né? Acaba que os problemas eles não emergem, essa é que é a verdade, né? E a sua atuação acaba ficando muito limitada, né? Pelo menos assim, obviamente uma impressão, né? A gente nunca teve esse histórico, né? Mas é uma impressão de como essa governança acabaria reagindo a uma participação ativa da CVM. Além de óbvio, né, Eliane, assim, claro que isso também está na mesa, né? A gente está falando aí de um órgão fiscalizador, enfim, né? De uma indústria de agora 20 mil fundos, né? Então, assim, complicado, né? Assim, para um órgão do tamanho da CVM, né? Ainda que a gente tivesse essa convicção de que, olha, não, vale a pena sim a CVM participar de assembleias de cotistas ou de assembleias de acionistas de companhias, por exemplo, né? A gente está falando aí de, no mínimo, 20 mil assembleias por ano, né? Então, assim, complicado realmente, até assim, mesmo se considerada válida, né? Para viabilizar uma proposta dessas, né? A CVM teria que ser algumas vezes maior do que é hoje, né? Assim, a gente realmente não daria conta de uma coisa dessas, né? Com certeza. O Robertson pergunta: há algum tipo de controle sobre a forma como são precificados os ativos dos fundos estressados? Uhum. Não, de fato a gente tem essa supervisão, né, desse tema, né, precificação para os fundos. É uma supervisão que envolve também os fundos estressados. No caso dos fundos estressados, aliás, é até interessante essa pergunta, né, porque passamos aí por uma onda bastante recente, né, de reprecificações de ativos em carteira, né, de fundos estressados mesmo, né. E tem até um prestador de serviço em específico, assim, né, que tem atuado muito no segmento, tentando, enfim, desbaratinar, né, algum desses fundos estressados e tal, e eles têm, esse prestador de serviço até em especial, e divulga fatos relevantes sobre isso sempre que faz, né, tem atuado muito nessa reprecificação, né. Lógico que, assim, eu entendo o ponto, alguns regimes já me trouxeram esse ponto ao longo do tempo, né. Primeiro, assim, em relação a uma perspectiva, né, de você exigir uma reprecificação, né, que o administrador ainda não fez, né, ou seja, né, alguns regimes realmente reclamam assim, poxa, esse fundo está demorando muito para reprecificar esse ativo, e aí, em menor magnitude, né, existe um certo nível de reclamação também no sentido de ele deveria ter reprecificado, ou ele deveria ter provisionado, na verdade, né, mais do que provisionou, né, isso também acontece um pouco, né, mas não é realmente uma atividade muito trivial, Eliane, assim, nem fazê-lo, muito menos fiscalizá-lo, né, de verdade, assim, é um tema bastante complexo, nos fundos estressados pior ainda, porque são fundos, como eu já disse aqui, né, com ativos bastante ilíquidos, então assim, você não tem pares de mercado, você não tem comparáveis, você não tem referência nenhuma, né, para determinar, enfim, o preço justo, né, mais fiel, ali, exato daquele tipo de ativo, né, e os emissores desses ativos são emissores, em todos os casos, né, emissores fechados, com nível de transparência muito baixa, então até uma verificação, né, por exemplo, de uma situação de deterioração da qualidade daquele emissor, fica muito comprometida. A gente também não consegue acompanhar tão de perto, né, esse processo de deterioração da qualidade daquele emissor, né, ao longo do tempo, porque ele não divulga informações públicas, não é uma companhia aberta, por exemplo, ou coisa que o valha, né. Então, é realmente um desafio tremendo, né, nessa atividade de fiscalização do que o administrador está fazendo, conseguir se antecipar a ele, né, por exemplo, né, aí a gente precisa ser realmente realista nesse aspecto, né, e exigir que ele faça uma reprecificação, provisionamento daquele ativo, né, é bem complicado, dado todo esse cenário, né,
E não à toa, claro, né, que esses fundos foram estruturados com esse tipo de ativo, né, porque lá atrás eles já sabiam que seria um tipo de fiscalização mais difícil mesmo de ser feita, né. E aí realmente é uma reflexão que eu divido com todo mundo, compartilho aqui na live, né, o próprio gestor do regime, né, quando ele decide por uma aplicação, enfim, um fundo, etc., né, ou mesmo, enfim, se fosse o caso, né, a resolução dos regimes não permite tanto, né, mas se houvesse essa possibilidade de investir diretamente no ativo, né, enfim, o investimento num ativo ilíquido, né, o investimento num ativo de um emissor fechado, né, um emissor que não divulga informações, não tem só essa complexidade, né, do nível limitado de diligência que o investidor pode fazer. Acho que ele tem que manter em mente também, justamente, essa circunstância de que a própria estrutura, né, de fiscalização, de acompanhamento, né, seja pela CVM, seja pela SPREV, seja pela polícia, né, no caso de algo assim com um aspecto mais criminal, né, é toda muito mais difícil, né, é toda muito mais complexa, é toda muito mais limitada também, né, e em alguns casos, francamente, realmente a gente só consegue pegar pós-fato, né, só consegue pegar ali uma vez já desenhada a situação, né, porque realmente é difícil. Então é uma outra perspectiva que o gestor do regime realmente tem que ter, né? Além desse risco natural, né, do ativo por ele ser ilíquido em si, né, também existe esse efeito colateral, né, que é uma dificuldade grande mesmo, reconheço com certeza, e não é só no Brasil, isso é qualquer regulador do mundo inteiro, né, é uma dificuldade muito grande que o regulador vai ter de pegar uma situação irregular e tratar, né? Então, principalmente assim, preventivamente, né, de forma tempestiva, né, é muito difícil realmente de se pegar. Então, é realmente uma reflexão que eu deixo aqui, eu divido com todo mundo, né? É um fator de risco, vamos chamar assim, né? Que muitas vezes o investidor ele não se liga nele, né? Mas é um fator de risco importante, porque lá na frente, na hora de esmiuçar a situação e de pedida para a CVM, né? Uma medida, né? Uma ação punitiva, etc., né? É realmente uma situação mais difícil de você caracterizar. Com certeza. O Robertson te agradece, obrigado. Te agradece para todos nós. Ele faz o comentário. Tá ótimo. E aqui, o Reiter, ele fez aquela pergunta sobre a questão da participação da CVM nas assembleias, aí ele comenta, seria para instruir e intervir em caso a administradora vier com ações contra as instruções da CVM. Só para... O que acontece, né? Assim, vou tentar até explicar, esmiuçar um pouquinho, Eliane, melhor o que eu acabei de dizer aqui atrás, né? Há pouco, né? Assim, a Assembleia, ela muito raramente, mas é muito raramente mesmo, tá, Eliane? Ela costuma ser um veículo para perpetrar, desculpa, né, as irregularidades, né, para você cometer as irregularidades, né. Ela é muito mais, assim, uma medida de saneamento, né, as assembleias, elas são muito mais usadas, e aí, pelos próprios cotistas, né, para tentar resolver um problema que foi causado por alguma outra medida, né, que o gestor ou administrador tomam fora da assembleia, né. O que eu estou querendo dizer e aí, esse exemplo concreto que ele trouxe foi bem feliz, assim, porque eu acho que ajuda a ilustrar melhor o que eu estava tentando dizer, né? Pensando nesses fundos, por exemplo, aquela primeira geração, né, de fundos estressados, né, que foram os fundos de renda fixa, crédito privado, que investiam em CCBs, CCIs, né, muito líquidas, etc., né? Obviamente, assim, o gestor e o administrador, ele não pedia autorização em assembleias, por exemplo, para comprar aqueles ativos, né? Até porque realmente, enfim, não é o caso, né? Isso é a atividade central do gestor, né? Decidir em que ativos investir e investir, né? Fazer as diligências deles e etc., né? Então, perceba que, assim, o grande eixo central, né, que provocou toda a situação, né, decorrente aí, né, do fundo estressado, ela nasceu de decisões de gestão, né, decisões que o gestor toma fora do âmbito de uma assembleia, né? E aí, na verdade, as assembleias, elas vêm nesse caso, como vem no caso geral também, elas vêm nesse caso como uma medida para tentar resolver, né? Aí os cotistas convocam, ou, né, o próprio administrador fecha o fundo para resgate depois de um pedido, né, e convoca também para os cotistas sentarem na mesa e discutir como resolver o problema. Então, na verdade, isso é um pouco ou muito, né, do ponto que eu estava defendendo agora há pouco, né, ser mais vigilante com as assembleias em específico, né, eu acho que não evita esses problemas, né.
No fundo, acho que talvez a utilidade marginal que a CVM poderia ter, né, estando nas assembleias, seria orientando, né, realmente assim, olha, dizendo ali, olha, isso aqui, né, esse tipo de coisa você não pode propor, porque vai contra a regulação, ou aquele tipo de medida deliberada, né, não vai ter eficácia, porque, enfim, esse tipo de coisa, né, mas aí é o meu ponto, né, a CVM não precisa necessariamente fazer esse tipo de orientação na Assembleia, né, enfim, nada impede que um administrador, um gestor, ou mesmo um cotista, né, diante de uma pauta de convocação, né, ou mesmo uma ata depois da Assembleia, né, traga para a CVM aqui e fala, isso aqui é legal, tem eficácia, entendeu? Essas mesmas perguntas podem ser respondidas sem perda de timing, né, pela CVM fora da Assembleia, né? Então, o meu ponto é um pouco esse. Acho que foi bem feliz esse exemplo que trouxeram para a gente, né? Infelizmente, né, a Assembleia, ou estar na Assembleia, né, ou atuar mais ativamente na Assembleia, não vai evitar esses problemas, né? Na prática, o único efeito positivo que eu consigo vislumbrar é realmente assim, uma pegada orientadora, educacional ali, né, que, enfim, pode ser feito de outras formas, né, menos onerosas para a própria CVM e para o mercado. Né? Com certeza. Daniel, como é que a CVM enxerga, né? Como é que Oi, perdão, Eliane, cortou essa sua última pergunta. Como a CVM encara esses fundos? Tá. Assim, Eliane, eu já explorei um pouquinho isso antes, né, aqui na live, mas eu vou dar aqui uma outra nuance, né? Eu acho que esses fundos, eles são realmente parte de um processo, né? Um processo de transformação. Realmente, assim, houve, né, talvez, assim, se é que eu posso falar dessa forma, né, um processo meio doloroso, né, para os regimes de previdência, né, ou para alguns regimes de previdência, como eu coloquei, né, um processo bastante doloroso aí de aprendizado, né, acho que, obviamente, né, eles aprenderam muito, assim, em termos de, olha, que tipo de diligência você tem que fazer, que tipo de filtro, né, você tem que exercer quando investe num fundo, etc, etc, né, mas, enfim, ficaram mortos pelo caminho, né, e esses mortos são justamente os fundos estressados, né, de novo, como eu já coloquei aqui no começo, né, fundos que você não consegue, situações que você não consegue resolver rapidamente, né, nem sem muita briga, né, então realmente desgasta muito, concordo plenamente, nesse sentido não dá para negar, mas, enfim, né, eles contribuíram, se é que eu posso falar dessa forma, né, de uma certa maneira, para esse amadurecimento. Eu acho que uma consequência, né, muito direta, né, e um exemplo, talvez, bastante apropriado, né, desse processo de amadurecimento, é como a resolução CMN, né, a resolução do Conselho Monetário Nacional 3922, evoluiu ao longo do tempo junto com esse processo de amadurecimento. Essa norma amadureceu junto, né, ela amadureceu também. Né, acho que ela reflete muito bem o que foi passando, né, pela mente dos regimes e dos órgãos fiscalizadores, etc., ao longo do tempo, né, e até que a gente chegasse num ponto, como foi esse agora do final de 2018, em que realmente todo mundo parou, pensou e falou, puxa vida, acho que agora realmente a gente fechou uma porta, né, que estava indevidamente aberta, né, e a indústria tende, né, a crescer de uma maneira mais saudável, mais segura agora, né, e é uma percepção que a gente continua tendo até hoje, a gente que eu digo assim, né, todo mundo, né, CVM, a Sprev, o próprio Banco Central, né, porque esses fundos quase sempre envolviam instituições financeiras, né, enfim, órgãos de controle em geral, até mesmo a polícia, né, já recebi um feedback nesse sentido, né, de que a situação mudou bastante, né, mudou bastante para o bem, né, com a edição da resolução 4695, que alterou a 3922 aí foi a última, né, alteradora da 3922. A ponto de, Eliane, é bem interessante isso, né, a gente está agora discutindo uma nova alteradora, né, a sair aí, né, ao longo de 2020, né, com uma outra pegada, né, uma pegada já mais liberalizante, né, flexibilizadora, né, permitindo novas possibilidades, justamente baseada nessa experiência boa que a gente teve, né, em termos de controle, né, com essa 4695, em 2018. Então, realmente, assim, acho que ler essa evolução histórica, né, da regulação dos RPPS permite você entender
muito bem assim o que aconteceu com a própria indústria, sabe, com esse próprio segmento, como ele aprendeu com isso tudo, né, e como ele amadureceu. E a própria CVM, com certeza, né, eu me incluo nisso também, né, acho que a CVM, como fiscalizadora dos fundos de investimento, né, também aprendeu muito com esse processo, né, enfim, né, hoje está bem mais madura, né, na sua visão sobre o que aconteceu, né, do que no passado e mais preparada até para enfrentar, né, uma repetição eventual aí desses casos, né. Mas eu acho que o resultado foi muito bom, assim, nessa perspectiva, né. Mas é claro, assim, eu não quero também ser poliano aqui, enfim, né. É lógico que acabamos ficando aí com um legado, né, de problemas. Não é um legado pequeno, é um legado bem razoável, né, com implicações fortes sobre os RPPS, como eu mencionei, né, CRPs, desenquadramentos, estresse, né, e gasto de energia e tempo e tudo mais, etc., né, tudo isso, enfim, né, tá aí, né, realmente para a gente lidar com isso, né, e aí realmente, né, Ian, infelizmente, assim, o que eu posso dizer para a gente atravessar e fechar esse caixão, né, de uma maneira assim, né, definitiva, né, é que a CVM está à disposição para ajudar, né, no que puder esclarecer, no que puder orientar. Tá. Nós estamos caminhando já para o final da nossa live, Maeda, mas tem aqui duas perguntas interessantes. Eu ainda fiquei com algumas perguntas para fazer, mas vou fazer as perguntas da sala. O Firmino, ele coloca aqui, ó, os fundos abutres têm interesse em comprar esses fundos estressados? Uhum. Assim, a gente não tem visto isso ainda, tá, Eliane? Assim, é sempre uma possibilidade, sem dúvida, né, que fundos abutres pudessem visitar, né, esse segmento, né, e eventualmente comprar com uma taxa de desconto compatível, né, sempre uma taxa de desconto bem alta, essa que é a verdade, né, enfim, o vendedor aí no caso, né, que é o fundo estressado, ele tem que ser realista nessa perspectiva, ele não vai conseguir vender por um valor sequer próximo, né, do valor de face do ativo, né, justamente porque é um ativo estressado, óbvio, né, mas, assim, não é ainda uma prática, de fato. Aliás, assim, a indústria de fundos abutres no Brasil ainda é uma indústria muito incipiente, né, uma indústria muito nascente, né, a gente vê isso com um pouco mais de magnitude na indústria de FDICs, né, principalmente não padronizados, né, existe sim alguma coisa ali, né, mas ainda é uma indústria realmente que está engatinhando, né, está começando, não é nada comparável com o que a gente vê em economias mais desenvolvidas, né, e eu acho fantástica a proposta de um fundo abutre, assim, enfim, dar liquidez para esse tipo de situação, enfim, saída, né, para um investidor que não tolera mais aquele tipo de risco, né, eu acho que é perfeito, né, mas, assim, salvo exceções muito raras, já ouvi dizer realmente, né, olha, um direito que um fundo tem em uma ação judicial, aí vem lá um abutre e quer comprar, mas é isso, pagando 3, 4% do valor de face, né, mas é muito eventual. Eu ouço isso em casos bastante isolados, não vejo realmente isso ainda como uma prática na indústria, não. Uma pena. Exatamente. Podia acontecer mais porque o mercado, de certa forma, os estressados seriam mais recuperados aí nesse contexto. É verdade, né, Eliane? Eu diria assim, eu até tenho um diagnóstico meio pessoal, eu só não queria esticar muito a live, né, mas assim, sobre isso, né, eu acho que essa indústria poderia já ser mais desenvolvida no Brasil, mas a gente ainda tem muita insegurança jurídica em torno desse assunto, né, e isso acho que afasta, né, um pouco esses fundos, esses investidores abutres, né, de serem mais ativistas no mercado brasileiro, sabe? É um mercado assim onde é muito difícil executar garantias, é um mercado onde é muito difícil você emplacar uma recuperação de créditos no judiciário, tem uma série de questões aí. Então, eu acho que isso desanima um pouco, tá? Os fundos abutres de entrarem com mais força no Brasil, infelizmente. Com certeza. O Robertson faz uma pergunta aqui, ó. Gostaria de pedir uma ajuda do Maeda no que diz respeito aos quesitos da CVM 555, alíneas do inciso 2 do artigo 56, muitos administradores grandes, entre aspas, emitindo extratos sem as informações elencadas. Uhum. Tá, ele deve estar falando daquele extrato mensal, né, que o administrador tem que mandar para os cotistas, né? Gente, assim, tem que avaliar, não tem muito jeito, né? Assim, tem que ver, e aí o que eu pediria para o Robert é que ele entrasse em contato comigo, mandasse um e-mail lá para
Aliás, os e-mails da CVM é muito fácil, né? Eles têm uma taxonomia muito clara, né? O nome da superintendência, @cvm.gov.br. Então não tem erro, né? Eu respondo lá pela sim@cvm.gov.br. Então, o que eu pediria realmente para o Robert é assim, ele trazer a situação para a gente, né? Para poder avaliar, né? Ver que informação é essa que está faltando, né? E apurar, né? Realmente, assim, de antemão, assim, eu não vou conseguir dizer, assim, se o administrador está certo ou errado, né? Tem que ver que informação é essa, né, que ele está dando falta nos extratos, né? Tá, aproveitando aqui, eu quero fazer mais... acho que dá para fazer mais uma pergunta para você responder. A gente tem mais ou menos 5 minutos de live. 5 minutos de live. A questão da subsecretaria de Previdência, né? A relação que a subsecretaria tem com esses fundos estressados, como é que é a comunicação com a CVM, como é que é esse trânsito de vocês em relação a essa questão? Tá. Olha, eu vou te dizer assim, eu sempre rasgo elogios, né, para a Sprev quando eu falo dela, e eu não vou conseguir evitar agora também, né? Assim, realmente, o nível de interação nosso com a Sprev tem se mostrado, assim, Eliane, fantástico, assim, é impressionante como cresceu, né, enfim, robusteceu mesmo essa interação entre CVM e Sprev, né, ao longo do tempo, pelo menos no histórico assim, que eu tenho, né, como testemunhar mais diretamente, né, que foi quando assumi a superintendência em 2016, né, já se vão aí 4 anos. Né. Ao longo desses 4 anos, o que a gente conseguiu, tudo começou com a assinatura, né, do Acordo de Cooperação Técnica lá, acho que ainda em 2016, ou início de 2017, alguma coisa assim, e de lá para cá, assim, isso cresceu muito rápido e de forma muito efetiva, muito pragmática. A gente conseguiu discutir juntos, assim, evoluções normativas sucessivas, tanto do lado da CVM quanto do lado da Sprev. São tantas que eu nem vou conseguir resumir aqui, né, mas já falei de algumas delas, né, como, por exemplo, a 4695, em 2018. Tudo isso, assim, contou com muita conversa com a gente, conseguimos congregar no nosso entorno também, né, outros reguladores importantíssimos, né, enfim, né, o Banco Central eu mencionei já também, né, dentre outros, né, então realmente os resultados, né, estão aí a olhos vistos para qualquer um ver, né, quem olha realmente assim o desenrolar, né, ou a evolução desse segmento de RPPS, né, de uns anos para cá, né, percebe muito nitidamente isso, né, assim, é alguma coisa que a gente só poderia realmente alcançar com esse nível de interação, porque isso realmente me apavora bastante, sabe, Eliane? Assim, quando você tem 2 agentes, né, de Estado principalmente, né, olhando, ainda que em perspectivas diferentes, claro, né, mas olhando sobre o mesmo assunto, o risco de ruído, o risco de bate-cabeça é muito grande, é natural isso, né? Assim, para evitar realmente que aqueles 2 agentes, né, aqueles 2 reguladores, né, coloquem regras às vezes até no limite contraditórias, né, uma inviabilizando a outra, etc., você tem que conversar sempre muito, entendeu? Senão não vai funcionar. E realmente, assim, esse exemplo que eu tenho com a Sprev é espetacular, o nível de integração, de coordenação que a gente tem conseguido manter nas discussões normativas, nas ações de fiscalização e supervisão, no entendimento sobre as normas, cada um do outro, né, assim, é digno de nota, é digno de elogio mesmo. Eu sempre gosto bastante de enfatizar, porque é um paradigma, na verdade, para mim, assim, é um exemplo que eu sempre cito como uma meta a ser alcançada, né, quando eu discuto interações com outros reguladores. Muito bom. Parabéns, né, por esse canal tão livre, né, de bate-cabeça, né, tão aberto aí a seguir a mesma linha no sentido de ajudar o RPPS, porque todo mundo ganha, né, o mercado ganha com isso. Muito bom. Com certeza, com certeza. E eu tenho uma perspectiva muito boa, assim, positiva sobre essa indústria, Eliane. Eu acho que, assim, a gente está realmente vivendo, né, uma base nova, né, de investimentos dos RPPS aí. Claro que o cenário é desafiador, né, enfim, taxas de juros super baixas, né, também no Brasil, é verdade, não estou negando nada disso, mas, assim, acho que a gente tem tudo para crescer em bases bem saudáveis, né, daqui por diante, né, nesse segmento, e é realmente um segmento que vem, enfim, recebendo muitos recursos, né, ainda, né, ele ainda é bastante superavitário financeiramente, tá?
Então, assim, ele está acumulando capital, ele está acumulando recursos. Então, tem tudo para ser cada vez mais representativo dentro do contexto dos fundos de investimento e eu torço bastante para que isso decore. Muito bom. Daniel, nós vamos ter que encerrar nossa live. A gente está aí com uns 3 minutinhos no final. Eu vou pedir licença para a sala. Antes de nos despedirmos deles despedirem de você também, eu vou desativar os comentários, vou fazer a nossa foto oficial para a gente divulgar depois na rede social e a gente volta para finalizar, beleza? Tá ótimo, tranquilo. Então, vamos lá então, vamos para a foto. Daniel, tá pronto? Opa, já vai tirar foto? Tá bom. Mais Conseguiu? uma? Opa, ainda tá indo? Mais uma? Pronto. Registro feito. Daniel, vou voltar às outras pessoas que não puderam estar aqui, né, com a gente ao vivo. Gratidão por ter aceito o nosso convite, tá? A revista RBPS do Brasil te deseja todo sucesso aí na sua carreira profissional, que você continue ajudando, né, como superintendente aí o regime próprio brasileiro. E gratidão a todos da sala que ficaram aqui com a gente. Tá ótimo, Eliane. Eu que agradeço aí o convite, mais uma vez, estamos à disposição, sempre enfim, né, quiserem conversar comigo sobre isso ou sobre qualquer outro assunto envolvendo fundos, acho que é papel da CVM realmente estar presente e ajudar a esclarecer e expor, né, sua visão o mais que puder. Maravilha. Valeu, um abraço, gente. A Cláudia deixou um comentário para você. Maia deixou, competência em pessoa. Eu faço delas minhas palavras, viu? É competência mesmo. Uma energia maravilhosa dessa. Podia ficar aqui a noite inteira. Não, que isso, né? Gratidão, De jeito nenhum. Gratidão, Tá joia. Um abraço para você. Beijo para todos da sala e até quarta que vem. Estaremos aqui de novo. Beijão. Tá ok. Até mais, um beijo, até mais. Tchau, tchau.